Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula de Física. Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular a energia elétrica consumida pelos aparelhos elétricos. Então, como fazer o cálculo do consumo de energia? Para calcular a energia elétrica consumida por qualquer aparelho elétrico, nós só precisamos conhecer duas coisas. A primeira é a potência do aparelho, que está informada numa etiqueta, normalmente colada atrás ou embaixo dele, e o tempo de uso desse aparelho, que é determinado por nós, por mim, por vocês, quem está fazendo uso do tal aparelho elétrico. Então é simples. Para calcular a energia, basta conhecer a potência do aparelho e o tempo de uso. Só que tem um detalhe que nós devemos tomar bastante cuidado. Na nossa conta de energia, vocês já devem ter percebido que ela vem medida nessa unidade aqui, ó, o quilowatt-hora. Então, para calcular a energia em quilowatt-hora e ficar de acordo com a fatura que nós recebemos todo mês em casa, o tempo do aparelho, o tempo de uso dele tem que ser em horas e a potência dele tem que ser em quilowatt. E esse é o cuidado que nós devemos tomar. Aquela etiqueta que eu falei que tem colada no aparelho, geralmente traz a potência em watts. E alguns aparelhos elétricos nós não usamos algumas horas por dia. Isso tu faz com as lâmpadas, isso tu faz com a TV. Por exemplo, um forno micro-ondas, às vezes ele é usado alguns minutos por dia apenas. Então, a gente tem que estar atento a um detalhe importante, que é fazer as transformações nas unidades de medidas. Quando a potência vier em watt, a gente vai precisar passar para quilowatt. É só dividir por 1000, só isso. Então qualquer valor em watt, lembra de dividir por 1000 para transformar para quilowatt. Aqueles aparelhos elétricos que são usados alguns minutos por dia, nós devemos lembrar de usar esse tempo em horas. E transformar minutos em horas também é uma tarefa bastante simples, basta dividir por 60. E uma última coisa, lembra da fatura de energia que eu falei que nós recebemos ela uma vez por mês em casa? Nos interessa calcular sempre o consumo mensal de energia dos aparelhos. Deve-se considerar um mês sempre o período de 30 dias. Então, lembrando daquela fórmula que eu mostrei antes, energia igual a potência vezes o intervalo de tempo em que o aparelho permanece ligado. E dessas transformações de unidades, nós conseguimos calcular a energia consumida por qualquer aparelho elétrico. O exemplo inicial que eu separei para fazer com vocês é o consumo de energia do chuveiro elétrico. Por que eu escolhi o chuveiro? Porque esse é um aparelho elétrico usado em mais de 70% das residências brasileiras. E ele é considerado um dos grandes vilões do consumo de energia, principalmente no inverno, que é quando a gente tem que usar ele na potência máxima para ter um maior aquecimento da água. Então, em uma residência, um chuveiro elétrico de potência 5.400 watts é usado para 4 banhos diários de 15 minutos cada. Ou seja, ele é usado 1 hora por dia. Qual é a energia elétrica consumida por esse chuveiro em um mês de uso? Pessoal, a pergunta é bem direta. Quer saber qual a energia que aquele chuveiro consome em um mês? Então eu lembro direto que energia é o produto da potência pelo intervalo de tempo o qual aquele aparelho permanece ligado. E eu tenho essas informações. A potência aparece na segunda linha da questão. Está lá ela, 5.400 watts. E o tempo de uso aparece de uma maneira mais clara na terceira linha. Diz ali que ele é usado 1 hora por dia. Então, como eu disse para vocês, eu tenho tudo o que eu preciso para encontrar a energia que esse chuveiro elétrico consome. Só que tem um detalhe. Primeiro, né? Não é só um. A potência, ela veio em watt. E como eu disse para vocês antes, ela tem que ser em quilowatt. Basta dividir por 1000. 5.400 dividido por 1000. Notem que agora a potência está em quilowatt, dividir por 1000. Professor, tu não vai fazer a conta? Não, deixa assim. Ah, mas dá 5,4, dá para fazer de cabeça? Deixa assim. No máximo, faz isso aqui, ó. Simplifica esses zeros. Tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo que podem ser simplificados. Vai por mim, deixa assim, é mais fácil.
Agora vamos cuidar o tempo. Diz na questão que o chuveiro é usado 1 hora por dia, mas também diz que é o consumo mensal de energia. Então, como considera-se o mês? O período de 30 dias. Eu vou multiplicar esse tempo por 30 e vou encontrar um total de 30 horas por mês. Pronto. Só agora eu posso usar a fórmula, porque só agora eu tenho a potência em kW e o tempo total de uso do aparelho em horas. Então vamos lá. No lugar do P, que é a potência, eu escrevo 54 sobre 10, potência em kW, e no lugar do ΔT, que é o intervalo de tempo, eu vou escrever 30. 30 horas, o tempo total de uso em um mês. Olha só, acabou de surgir para nós mais uma simplificação. Esse zero do 30 com esse zero do 10. Então isso aqui vai ficar 54 vezes 3. Vamos fazer essa conta aqui no rascunho. 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 162. Em um mês, esse chuveiro vai consumir 162 kWh. Alguém vai dizer, professor, mas que consumo alto é esse? Bom, duas coisas a considerar. A primeira, o chuveiro elétrico, ele é o aparelho de maior potência que nós temos em casa. Entre todos, o chuveiro é sempre o de maior potência. E outra coisa, o pessoal dessa casa usa bastante o chuveiro. Ele fica ligado 1 hora por dia. Né? São 4 banhos de 15 minutos de duração cada. Mas outra coisa, é possível determinar também quanto que a gente vai pagar pelo uso desse chuveiro? Claro que é possível. Para isso, basta multiplicar a energia elétrica consumida pelo aparelho, esse valor que nós acabamos de encontrar no chuveiro, ali, 162 kWh, pelo valor da tarifa de energia, que atualmente está custando, para clientes da CE em Porto Alegre, pelo menos, 98 centavos. Quer dizer, de onde vem esses 98 centavos? É 84 centavos, que é o valor atual da tarifa, mais 14 centavos devido à bandeira tarifária de escassez hídrica, que foi implantada no nosso país no dia 1º de setembro desse ano e deve vigorar até pelo menos final de abril do ano que vem. Então, o valor do quilowatt-hora realmente está bem caro e dá até para arredondar ali para R$ 1. Atualmente é 98 centavos. Bom, vamos voltar ao problema do chuveiro. Eu já sei a energia elétrica consumida por ele em um mês. Agora, como que eu faço o cálculo para saber quanto que tem que pagar pelo uso desse chuveiro? Fácil. Então o valor em reais vai ser igual à energia consumida por ele, que foi 162 kWh, vezes o valor de 1 kWh, que é 98 centavos, 0,98. E para isso, eu vou fazer essa continha aí na calculadora para nós ganharmos tempo. Então vai ficar 162 vezes 0,98, vai dar um total de R$ 158,76. O chuveiro elétrico realmente é o grande vilão na nossa conta de energia. Vamos fazer mais alguns exemplos? Será que todos os aparelhos elétricos têm um consumo tão alto quanto esse chuveiro? Vamos lá. Vamos calcular o consumo mensal de energia elétrica de alguns aparelhos elétricos em kWh e o valor a ser pago devido ao uso de cada um deles. Então, próximo exemplo. Considere um notebook de potência 30 watts usado 4 horas por dia. Pessoal, é o computador que eu estou usando agora. Embaixo dele tem uma etiqueta informando qual é a potência. É apenas 30 watts. E 4 horas por dia eu estou supondo. Faz de conta que eu uso todos os dias ele para preparar aulas, para gravar aulas e numa média de 4 horas por dia. Bom, a pergunta é, qual a energia consumida por este notebook? Energia é potência vezes o tempo em que ele permanece ligado. Bom, a potência é 30 watts. E o tempo de uso dele é 4 horas por dia.
Ah, então é só fazer 30 vezes 4? Não. A potência tem que ser em kW. Lembrem de dividir por 1000. Então eu vou dividir 30 por 1000. Agora a potência está em kW. Ah, tu não vai fazer a conta? Essa é a conta. Para que dividir? No máximo faz isso aqui, ó. Corta aquele zero de cima com esse de baixo. Então eu tenho a potência em kW. Agora vamos cuidar do tempo. 4 horas por dia. Ok, já está em horas. Só que eu quero saber o consumo mensal. Lembrem de considerar o mês o período de 30 dias. Então eu vou multiplicar isso aqui por 30. 4 vezes 30 dá 120. 120 horas por mês. Pronto. Agora eu posso calcular a energia elétrica consumida por esse notebook em um mês de uso. Então eu vou multiplicar a potência, notem lá que é 3 sobre 100, pelo tempo de uso, que é 120. Olha só, mais uma simplificação a ser feita. O zero do 120 com o zero do 100 embaixo. Sobrou 3 vezes 12, que dá 36. Na linha de baixo eu ainda tenho um 10. Então ainda falta dividir 36 por 10, que é bem fácil. Vai dar 3,6 kWh. Então essa é a energia consumida por esse notebook, desde que eu use ele todos os dias, sempre numa média aí de 4 horas por dia. E finalmente, quanto eu tenho que pagar pelo uso deste computador? Bom, basta multiplicar a energia consumida por ele pelo valor do quilowatt-hora, que, como eu disse antes, atualmente está custando 98 centavos. Então aquilo ali dá para arredondar, dizer que vai dar perto de 13,60, né? Considerando R$1. Mas vamos usar a máquina aqui para saber o valor exato. 3,6, que é a energia consumida, vezes 0,98, que é o valor do quilowatt-hora. Vai dar R$3,52, contrastando com o chuveiro elétrico, que deu mais de R$100. O computador deu bem pouquinho. Mas, professor, tu usa ele 4 horas por dia. Mas a potência dele é só 30 watts. Por isso um consumo bem menor que o do chuveiro elétrico. Vamos fazer mais um exemplo para finalizar e vocês perceberem que é tudo bem parecido? Então, para finalizar, vamos considerar uma TV de 50 polegadas, tamanho da tela, de potência 150 watts. Vamos considerar que essa TV é usada 6 horas por dia, sempre, todos os dias, né? Então vamos lá. A ordem era calcular o consumo de energia de alguns aparelhos elétricos. Então é só fazer a potência vezes o tempo. Vamos ver se eu tenho os dois dados. Potência, 150 watts. Já vou anotar aqui. Potência do aparelho, 150 watts. Tempo de uso, 6 horas por dia. Então tá. Ah, só fazer 150 vezes 6. Não. A potência está em watt, tem que ser em quilowatt. Então nós vamos dividir por 1000. 0,15. Não viaja, deixa assim, ó. 150 sobre 1000, é mais fácil. No máximo, faz essa simplificação aqui. Ó. Isso vale a pena. Então deixa 15 sobre 100. Tempo de uso, 6 horas por dia. Mas eu quero saber em um mês, eu quero o consumo mensal, vou multiplicar por 30, 6 vezes 30 vai dar 180 horas por mês. Pronto. Depois de tomar aqueles cuidados iniciais que eu chamei a atenção desde o começo, eu posso finalmente multiplicar a potência em quilowatt pelo tempo de uso, tempo total em horas. E notem, mais uma vez, uma simplificação para fazer. O zero do 180 em cima com o zero do 100 embaixo. Bom, vamos fazer 15 vezes 18. Vou usar um rascunho aqui, esse espacinho que sobrou, para fazer essa conta. Então, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Agora, 1 vezes 8, 1 vezes 1. Vamos somar. Isso aqui dá 0.
17 vai 1, 2. Dá 270. Eu multipliquei 15 vezes 18 e encontrei 270. Só que eu tenho que estar atento, que ali na linha de baixo ainda tem um 10. Então agora eu simplifico o zero de cima, mais uma simplificação, né? Com o zero de baixo, e finalmente encontro a energia consumida por essa TV do problema ao longo de um mês. 27 kWh. E, para terminar, qual a continha mesmo que eu faço para saber quanto que eu tenho que pagar pelo uso dela? O valor a ser pago em reais é a energia consumida pelo aparelho, 27 kWh, vezes a tarifa de energia, que atualmente, nós vimos antes, é 98 centavos, 0,98. Então aquilo ali dá para arredondar e dizer que dá uns 27 pila, mas eu quero saber o valor exato. Então eu vou fazer 27 vezes 0,98. E vou encontrar um pouquinho menos de 27. Vai dar, na verdade, R$ 26,46. E é isso. Obrigado pela atenção, pela presença até o final. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.